Graça e paz, igreja. Quero convidar os irmãos a abrirem a Bíblia, a palavra de Deus no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4. Nós vamos ler os 11 primeiros versículos. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse-lhe: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito e que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: Tudo te darei, se prostrado me adorardes. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Com isso deixou o diabo, e eis que os anjos vieram e o serviram. Existem alguns textos que facilitam muito a vida do pregador. Nós, quando estudamos acerca de como preparar um sermão, a homilética, normalmente nós nos deparamos com um certo padrão. Claro que há outras formas, mas normalmente o que se ensina é que você tem que começar com uma introdução, aí tem 3 pontos, ponto 1, ponto 2, ponto 3, uma conclusão, e você coloca algumas ilustrações entre os pontos. E existem alguns textos que facilitam muito a homilética, porque eles já vêm praticamente prontos. Essa é a estrutura do texto que nós lemos. A introdução, nós temos aqui uma introdução. Jesus, ele é levado após o seu batismo, para começar o seu ministério propriamente dito. Jesus é levado, conduzido pelo Espírito Santo até o deserto. E lá no deserto ele passa por 3 provações. Ponto 1, ponto 2, ponto 3. E depois há uma conclusão de todo o relato. É interessante que Jesus tenha sido levado pelo Espírito Santo para o deserto, porque o deserto, dentro da cultura judaica, ele tem uma simbologia de um lugar onde os demônios habitam. É um lugar difícil, é um lugar áspero, é um lugar onde normalmente você vai para passar necessidade de certa forma. Por isso que o termo em hebraico para deserto é Adavar, Midavar, que significa justamente falar, lugar da palavra. Porque, segundo os rabinos, o deserto é o único lugar onde você fica fragilizado o suficiente e em silêncio suficiente para poder ouvir a voz de Deus. Somente quando você está completamente fragilizado, você tem condições de ouvir propriamente a palavra de Deus, a voz de Deus. E Jesus é colocado nessa situação. Jesus se vê 40 dias e 40 noites no deserto. Nós podemos fazer um paralelo aqui com a tentação de Israel no deserto. Porque Israel, quando foi libertado do Egito, passou por 40 anos no deserto. Então Jesus ficou 40 dias, da mesma forma que o povo ficou 40 anos. E aí o tentador vai para poder tentar Jesus. O diabo vai e se coloca diante de Jesus e começa a afrontar Jesus, tentando colocar uma semente de incredulidade no coração de Jesus. Afinal de contas, a maior arma do diabo sempre vai ser a incredulidade. A maior arma que o diabo tem para poder nos atacar
é tornar-nos incrédulos, é desafiar a nossa fé. Ele nos faz duvidar, e isso abala a nossa fé. Foi isso que ele tentou fazer com Jesus. E ele tenta abalar a fé de Jesus, ele tenta fazer com que Jesus se tornasse um incrédulo de 3 formas, tentando-o em 3 áreas, tentando fazer Jesus duvidar em 3 áreas diferentes. E constantemente nessas 3 áreas nós também somos tentados pelo diabo ao longo da nossa vida, ao longo da nossa rotina diária. A primeira é que o diabo tentou Jesus com a incredulidade a respeito da sua própria identidade. Veja o texto, quando o diabo chega, Jesus está com fome, ele passou 40 dias no deserto, jejuando, ele estava completamente fragilizado, ele estava com fome, então o diabo vira e fala: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães e sacia a tua sede, a tua fome. Se tu és o Filho de Deus, ele coloca em xeque a própria identidade de Jesus. Você não é o Filho de Deus? Você não é o Todo-Poderoso? Então faz com que essas pedras se transformem em pães, para poder saciar a sua fome. Afinal de contas, você é mesmo Filho de Deus? Você não consegue transformar a pedra em pão? Olha só o seu estado. Olha só como é que você está aqui no deserto. Será que você realmente é o Filho de Deus? Então ele começa a colocar dúvidas a respeito da identidade de Jesus. Então Jesus responde com Deuteronômio 8:3, dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra a qual ele se refere, quando nós vamos no original grego, existem 2 palavras para palavra. Existe logos, que acredito que a maioria das pessoas já ouviu falar. Logos é a palavra grafada, é a palavra escrita. E a outra palavra que significa, que pode ser traduzida por palavra, é rema. Rema. Essa palavra é a palavra falada, é a palavra verbalizada. Então você tem a palavra grafada, a escrita, e você tem a palavra verbalizada. Então quando Jesus fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, ele não está se referindo à palavra escrita. Ele está se referindo à palavra falada. Falada de Deus. E se nós voltarmos um pouquinho o texto, nós vamos ver que um capítulo antes, Jesus é batizado. E quando acontece do batismo de Jesus, o céu se abre e escuta-se uma voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Toda dúvida de Jesus caía por terra quando ele se lembrava de que o próprio Deus tinha afirmado de que ele era o seu Filho. Então não tinha por que duvidar. Não tinha por que duvidar. Afinal, o próprio Deus já tinha testificado acerca dele: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra verbalizada do que Deus fala a seu respeito. São palavras de orientação, da mesma forma que em Israel no deserto. São palavras de orientação. Então, se alguma vez o diabo tentar contra a sua vida dizendo: quem você acha que você é? Não importa o que o diabo vai dizer acerca de você. O que importa é que Deus diz a respeito de você. Não importa se o diabo tentar plantar a incredulidade no seu coração. O que importa é o que Deus tem dito a seu respeito. E aí, você sabe quem você é? Essa é a primeira tentação de Jesus, a incredulidade acerca da sua identidade. E aí, Jesus não abaixa a guarda, o diabo continua tentando ele, e ele o leva até o pináculo do templo, a parte mais alta do templo, o coloca lá em cima e diz: se atire daqui, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Ele cita o Salmo 91 para Jesus. Ele é ardiloso, o diabo é ardiloso.
Ele primeiro diz: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus o responde usando a palavra. Também está escrito, nem só de pão viverá o homem. Então o diabo entra no jogo dele. Então está escrito, mas também está escrito que ele dará ordens a teu respeito. Os teus anjos guardarão para que você não tropece em alguma pedra. Então se joga daqui, se joga daqui. Se tu és o Filho de Deus, ele mandará ordens a teu respeito. Se joga daqui então. Então ele planta no coração de Jesus a semente da incredulidade acerca das promessas de Deus. Será que Deus realmente prometeu isso? Então coloque Deus à prova. Será que Deus realmente prometeu que Ele vai cuidar de você, que Ele vai guardar os seus passos? Será que Deus realmente prometeu que Ele vai te sustentar, que Ele não vai deixar faltar o pão de cada dia na tua mesa? Será que Deus realmente prometeu isso? Então coloque Ele à prova. Está escrito. Coloque Ele à prova. Se você é o Filho de Deus, coloque Ele à prova. E aí Jesus mais uma vez o responde: não colocarás à prova o Senhor teu Deus. Mais uma vez, citando a palavra, versículo 7, respondeu-lhe também Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele planta a incredulidade, duvidando do cuidado de Deus. Ele planta a incredulidade no seu coração, fazendo você duvidar das promessas de Deus, das Escrituras, da Bíblia, a palavra de Deus. O problema é que quando nós damos ouvido ao diabo, nós perdemos muita coisa. Quando nós escutamos o que o diabo tem para dizer, nós não prestamos atenção nas promessas de Deus, nas promessas que Deus tem para a nossa vida. Conta que uma criança queria muito voar de asa delta. Então seu pai, sabendo do seu desejo, decidiu prometer levá-lo para voar de asa delta assim que ele estivesse pronto. Então ele diz: meu filho, então, já que você quer tanto voar de asa delta, eu vou te proporcionar esse sonho, mas só quando você estiver pronto. O tempo passa e o pai compra uma asa delta para poder levar o filho. E ele começa a preparar tudo para o grande dia, quando eles finalmente iriam voar de asa delta. E assim realizar o sonho da criança. No entanto, quando chegou a hora de finalmente voar, quando chegou o grande dia, a criança começou a duvidar. Mas será que o vento vai me segurar? E se eu cair? Será que ela vai aguentar meu peso? E se não funcionar? A promessa do pai não mudou. A promessa do pai era que ele voaria. A promessa não mudou, mas o medo da criança a impediu de experimentar a aventura que ela tanto desejava. E muitas vezes isso acontece conosco também. Muitas vezes nós somos como essa criança. Deus faz promessas, Deus prepara o caminho para que essas promessas se cumpram, mas a nossa incredulidade impede, o medo impede que a gente experimente o que Deus tem reservado para nós. E quando nós não confiamos nas promessas de Deus, nós perdemos a nossa fé. É necessário confiar nele, mesmo não conhecendo todos os detalhes, mesmo não entendendo todos os detalhes. Nós cremos porque ele é fiel para cumprir. Então, por último, o diabo vai tentar uma última tentativa. Ele leva Jesus até o alto do monte. E ele começa a questionar Jesus. Ali, ele tenta plantar no coração de Jesus incredulidade acerca da integridade de Deus. Quando nós vamos ler a respeito da morte de Moisés, nós vemos que da mesma forma como o diabo fez com Jesus, Deus levou Moisés até o alto de um monte e mostrou para ele toda a terra prometida. Deus o leva Moisés e mostra tudo aquilo que ele tinha prometido, toda a terra prometida. E ele diz: veja, Moisés, eis a terra prometida. Você não terá a terra, porque você pecou. E Deus não entrega a terra a Moisés. Moisés morre
sem entrar na terra prometida. Da mesma forma, o diabo leva Jesus até o monte. Ele mostra a Jesus todos os reinos da terra e diz: olha, veja, eu te darei, se tu prostrado me adorares. Então nós temos Deus falando com Moisés, levando ele para o monte e falando: você não terá. Aqui temos o diabo falando a Jesus: você terá. Você terá. Se você se prostrar e me adorar. Em outras palavras, o diabo está falando: olha só como é que eu sou bonzinho. Eu sou melhor do que Deus. Deus prometeu a terra e não deu. Moisés não teve a terra prometida. Eu posso te dar. Eu posso te dar. Olha só como é que eu sou bonzinho. Olha só como é que Deus é mau. Então ele coloca em xeque a credibilidade de Deus. Ele está colocando em xeque a integridade de Deus diante de Jesus. E esse é o pior plano, esse é o pior ataque que o diabo pode fazer na nossa vida. É quando ele começa a te fazer questionar acerca da veracidade das Escrituras. É quando ele começa a te fazer duvidar de que ele é realmente poderoso, de que ele criou todas as coisas, de que ele te ama, de que ele tem um plano para a sua vida. Ele planta no teu coração a semente da incredulidade, te fazendo duvidar de que Cristo é o Messias, de que ele veio e que ele morreu pelos seus pecados, ressuscitou. Esse é o pior ataque de Satanás. E o combustível que o diabo usa para poder nos atacar é o pecado. É o pecado. Quando nós pecamos, nós abrimos brecha para que o diabo possa interferir na nossa história. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque o diabo é ardiloso. Quando Jesus o respondeu com as Escrituras, ele rebateu com as Escrituras. Ele manipulou as Escrituras ao seu favor. E aí nós ligamos aí a internet, nós ligamos a televisão, nós vemos quantos falsos mestres e quantos falsos pregadores estão por aí manipulando as Escrituras ao seu favor, sendo boca do diabo para falar nos nossos corações. E nós vemos muitos irmãos nossos dando ouvido às filosofias do diabo, plantando incredulidade nos corações. É necessário que nós resistamos ao diabo. Primeiro, não deixando ele colocar incredulidade de quem nós somos. Nós precisamos saber quem nós somos. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos amados que foram redimidos e resgatados pelo sangue do Cordeiro. Nós precisamos lutar contra o diabo, crendo que as promessas de Deus perseveram até os dias de hoje. De que Ele prometeu que Ele não nos abandonaria. Ele prometeu que Ele nos sustentaria. Ele prometeu que Ele voltaria. Nós precisamos nos lembrar dessas promessas, de que essas promessas se cumprem todos os dias na nossa vida. Não podemos deixar o diabo plantar sementes de incredulidade no nosso coração. E por último, não podemos deixar o diabo plantar sementes de incredulidade no nosso coração a respeito da integridade de Deus. Deus é bom, Deus é santo, e a sua palavra nos garante isso. Por isso é necessário que nós resistamos ao diabo. Em momento oportuno, ele fugirá de vós. Porém, tudo começa aqui. Para resistir ao diabo, é necessário primeiro resistir ao pecado. Porque o pecado é o combustível do diabo. Jesus veio até esse mundo, morreu na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ser livres das cadeias, das amarras do pecado, do império das trevas, para que nós pudéssemos ter condições de rejeitar o pecado e nos achegar até Deus mais uma vez,
Porque outrora, quando éramos ímpios, outrora, quando nós estávamos longe do caminho do Senhor, nós não tínhamos essa condição. O pecado nos escravizava. Só que agora, com o sangue do Cordeiro, nós temos condições de olhar para esse pecado e dizer não. Nós temos condições de olhar na cara do diabo e falar não. Mas é necessário entregar a vida a Cristo, viver por Ele. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Curva sua cabeça. Feche seus olhos. Ore ao Senhor. Constantemente nós somos atacados por todo tipo de filosofia vã, por todo tipo de gente que está interessada em nos fazer desviar do caminho da fé. O diabo levanta pessoas para poder nos atacar o tempo inteiro, nos fazendo duvidar de quem nós somos, nos fazendo duvidar das promessas de Deus para nós e nos fazendo duvidar de quem Deus é. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E Ele nos garante através da sua palavra de que as suas promessas permaneceriam. Passará o mundo, mas as minhas palavras não hão de passar, disse Jesus.